Fala pessoal, ciao ragazzi, sou Domenico Spano, cidadão italiano por sangue e brasileiro por solo. Pessoal, esse canal existe já faz alguns anos, eu nunca dei muita bola para ele, eu nem sabia o que fazer com ele, muita gente tem um canalzinho lá no YouTube e a gente vai deixando. E eu comecei a deixar algumas coisas, algumas viagens no passado, mais antigas que eu fiz, mas eu tô querendo dar um novo direcionamento nesse canal para fazer algo que eu gosto muito. E eu vou falar a respeito de que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. A respeito de origens, de onde a nossa família vem, identidade, enfim, a história familiar. Bom, desde moleque, menininho, garoto, eu gostava muito de história do mundo, particularmente história da Roma Antiga, Grécia, mas o que pegava mesmo para mim era Roma. Eu sou de família italiana, de origem família italiana paterna e materna. E isso sempre me deixou muito curioso. Eu conversava com os mais velhos, avós, bisavós, perguntava como era, de onde veio na Itália, como era lá, como foi a viagem. Sabe aquelas perguntas de ficar na orelha ali dos mais velhos? Eles gostavam, nem tudo que eu queria saber eles poderiam responder na época. Mas enfim, eu sempre tive essa vertente. Qual é o objetivo agora com relação a tudo isso? É me conectar com pessoas que gostem também não só da Itália, como é o meu caso, mas pode ser Espanha, Portugal, França, Japão, enfim, que gostem de falar sobre origem e genealogia. Eu estou focando aqui na Itália, porque é a origem das minhas famílias. E eu quero contar um pouco dessa história para vocês. Em 2002, estamos falando aí de 20 anos atrás, eu comecei do zero uma corrida para resgatar a história da minha família. Claro que também eu estava buscando o reconhecimento da cidadania italiana, da nacionalidade italiana. Mas esse não era o ponto principal, o passaporte italiano, porque eu constato que, com tristeza, que muita gente quer o passaporte italiano para viajar o mundo. Tem uma gama de países aí para viajar, mas não dá muita bola ou não liga para realmente a própria origem. E eu costumo falar que uma pessoa, uma família, um povo que não conhece a própria origem não tem identidade. Você passa, você tem a sua vida, você leva ela como você quiser, você faz seus feitos, mas depois que você se for, você não deixa um legado, não tem uma identidade, se perdeu, quebrou. E o meu objetivo era resgatar isso. Bom, eu gastei muito com relação a isso, meu pai na época ajudou bastante financeiramente, e 20 anos atrás, como eu disse, apesar de já ter a internet, as coisas não eram interligadas, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Então eu tinha que pegar o carro, rodar o estado, ir para lá e para cá. Enfim, foi uma luta na época. Muito dinheiro gasto, mas por pura paixão, puro prazer. Eu consegui a obtenção da cidadania italiana, consegui encontrar parentes, vieram para cá até. Morei na Itália algum tempo, fui algumas vezes para lá, morei lá, tenho uma vivência na Itália. E a quantidade de documentos e informações que eu consegui, principalmente na Itália, me fez ter a ideia de escrever um livro que eu publiquei em 2016. É esse livro aqui, Sangue Italiano, a saga de duas famílias na imigração. Eu publiquei esse livro, A Noite de Autógrafos, uma delas na minha cidade natal, Birigui, interior de São Paulo, e outra aqui na capital São Paulo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Na época, o cônsul-geral da Itália, Michele Pala, ele esteve lá e me saudou, me cumprimentou pela minha iniciativa, que ele achou muito importante esse resgate. Então a ideia é assim, quando eu não estiver mais aqui, as informações não se perdem, o legado passa para minha filha, e ela gosta muito, ainda bem, a Francesca, desse tipo de coisa, e isso vai para frente. E eu queria estar me conectando com gente que tem esse interesse. Quero dizer que eu não trabalho com cidadania italiana, ok? Eu já fiz busca de documento, eu tenho um bom conhecimento nessa parte, eu sei o idioma italiano, mas o objetivo mesmo é fazer uma célula de italianidade, de italianità.
com as pessoas que têm esse mesmo interesse. Eu já tive o prazer de conceder uma entrevista para uma revista, chama Comunità Italiana, em 2016, contando um pouco aí resumidamente a história. Mas falando do livro, só para efeito de curiosidade, é uma biografia, mas não é só uma biografia, aquela coisa maçante de falar da família, não. Isso é uma parte. Eu juntei a minha história familiar, paterna e materna, com os eventos históricos, desde a Itália feudal, guerras, unificação, emigração italiana para o exterior, no caso da minha família, chegada no Brasil, adaptação no Brasil, como é que foi a vida difícil aqui no Brasil, que foi dura, e a ascensão social com os anos, as gerações galgando essa subida, como foi a história esmagadora da maioria, não só dos italianos, mas dos imigrantes que aqui chegaram, né? Então, a ideia de fazer esse livro foi essa, de uma forma resumida, mas isso fica, esse é o legado, a sua identidade, no caso a minha, e eu deixar isso para as minhas próximas gerações. Então, o interesse aqui é fazer esse canal andar focado nisso. Itália, buscas de documentos, trocar ideias, falar das similaridades das histórias das famílias. E eu gostaria de fazer isso crescer contando com o apoio de vocês aí, quem tiver esse interesse, obviamente. Vai ser um prazer. Grazie mille per l'attenzione. Muito obrigado pela atenção. E a gente vai se falando, pessoal. Até mais.